Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a como instalar o Oracle Database 21C utilizando o Oracle Enterprise Linux 8, passo a passo, desde a criação da máquina virtual até a finalização completa da instalação do Oracle Database. Bom, vamos lá pessoal, primeiro vamos falar um pouquinho dos softwares que nós vamos utilizar para poder fazer a nossa instalação completa aí do Oracle Database 21C. Primeiramente a gente vai baixar o Oracle Enterprise Linux, né? Você pode baixar no eDelivery ou você pode baixar também no i1.oracle.com. Tem aqui algumas versões, né, do Oracle Enterprise Linux. Atualmente a última versão do 8 é a 8.7, então basta você clicar aqui ó, no Full ISO, tá, e fazer o download. Eu já tenho o download feito, então não vou baixar novamente. Ele já tem até a versão 9 aqui, ó. A última, a mais recente é a 9.1, mas a gente vai utilizar a 8.7. Então façam o download da Full ISO 8.7. Outro software que a gente precisa baixar é o Oracle Database, né? E aí você consegue fazer o download no oracle.com. Todos os links para download vão estar na nossa documentação. Então é só você copiar o link, botar para baixar. E aqui embaixo, ó, a gente tem algumas versões, né? Tem aqui a 19. Aqui um pouco mais abaixo, a gente tem a 21.3. A gente vai fazer o download para Linux, né, que a gente vai utilizar o Oracle Linux, e a gente pode utilizar tanto através de RPM quanto zip, tá? Nesse caso aqui, eu vou baixar o zip, tá bom? Então façam o download do zip, eu também já tenho baixado aí a 21.3 em zip, tá? Então cliquem aqui, façam o download, tem que estar logado, tem que ter uma conta, tá? Se você não tiver, faça a criação de uma conta bem rápido e faça o download aqui do Oracle Database 21C. Eu deixei aqui para vocês também, pessoal, tanto a documentação do Oracle Linux 8, então basta você acessar essa página aqui, você vai ter a documentação, e também a documentação de instalação do Oracle 21C. Aqui a gente consegue ter, por exemplo, os pré-requisitos de hardware, os pré-requisitos de software. Então, por exemplo, aqui hardware, o mínimo de memória que você tem que ter é 1 GB, mas o recomendado é 2. E se você for instalar o Grid, olha só, 8 GB de RAM. Então ele já dá aqui alguns pré-requisitos de hardware, ele dá alguns pré-requisitos de software também, por exemplo. Quais são os sistemas operacionais suportados, né, para poder fazer a instalação do Oracle Database 21C. Nesse caso aqui, ó, a gente pode utilizar o Oracle Linux 8.2 ou superior. No 8.7 vai funcionar. Então a gente consegue, entre outros, por exemplo, Red Hat também, ó, SUSE, entre outros sistemas operacionais aqui que também tem suporte. Tá? A gente consegue ter isso através da documentação aí da Oracle. A gente vai precisar também fazer o download do MOBA Xterm. Eu gosto de usar o MOBA. Basta clicar aqui em Download, né, e fazer o download free. Se você não gosta muito do MOBA, o que eu acho que é uma ferramenta excelente, se você quiser utilizar, por exemplo, o PuTTY, você pode fazer o download do PuTTY sem problema. Tá? Eu gosto do MOBA, já tenho instalado também, e é ele que eu vou utilizar. A gente vai usar também o WinSCP, que é uma ferramenta para poder fazer transferência de arquivo. Eu poderia fazer de outras formas, mas eu gosto de utilizar essa ferramenta. Então também já tenho instalado, é só fazer o download dela. E obviamente a gente também precisa da nossa ferramenta de virtualização, que é o VirtualBox, tá? Atualmente ele está na versão 7.06. Bastaria você escolher a plataforma. Aqui nesse caso eu estou utilizando o Windows, então eu faria um download aqui para o Windows. Só que eu já tenho o VirtualBox instalado, tá? E eu já tenho algumas VMs criadas também. Eu não vou fazer o download dessa versão aqui mais atual, porque eu não sei se vai dar algum problema nas minhas VMs. Eu estou utilizando a 6.1.42, se eu não me engano. Bastaria você clicar aqui, ó, e já te levaria para as versões do VirtualBox 6.1. Já está aberto aqui. Não, a minha é essa aqui, pessoal, 6.1.40, tá? Ele já até lançou uma 42 aqui. Eu estou utilizando essa. Se você quiser utilizar a mesma que a minha, basta você clicar ali onde eu falei, vir aqui e fazer o download, né? Nesse caso aqui o meu é o Windows, mas se você estiver utilizando, por exemplo, o macOS ou algum outro sistema operacional, você consegue também fazer o download aqui, só escolhendo a plataforma. Bom, depois da gente fazer o download dos softwares, né, e instalar o VirtualBox, pessoal, não vou mostrar a instalação do VirtualBox aqui, porque a minha VM já está, o meu VirtualBox já está criado com algumas VMs, tá? Mas a instalação é muito simples, tá? É basicamente Next, Next e Finish, tá? Não tem mistério, então é bem fácil de instalar. Depois que vocês já tiverem instalado, a gente vai vir aqui em máquina e vai começar a criar uma máquina nova. Eu vou colocar o nome aqui, ó, Oracle Database 21C.
A gente pode selecionar alguma pasta específica aqui para a gente poder colocar a nossa máquina virtual. Eu vou trocar essa pasta aqui, tá? Eu tenho uma pasta onde eu já armazeno as minhas virtuais machines, então vou deixar nesse DVMs aqui. Aqui, né, é o sistema que nós vamos utilizar, vai ser Linux e 64 bits. Aqui é a quantidade de memória que você vai utilizar. Isso vai depender de quanto memória você tem disponível, né? Como a gente viu lá, o mínimo que a gente precisaria para o Oracle seria 1 GB, mas a gente ainda tem a memória do sistema operacional, tá? Nesse caso aqui eu tenho 64 GB de RAM, então tem muita memória aí para poder utilizar. Eu vou colocar 4 GB, é o que eu costumo colocar, é o mínimo que eu costumo colocar, mas você poderia, por exemplo, colocar 2, né? O que você tiver disponível. Deixa aqui marcado para criar um novo disco rígido virtual agora, tá? E clica em criar aqui. Ele vai pedir para você colocar o tamanho do disco. Isso aqui vai depender, tá, pessoal? Porque deixando marcado aqui dinamicamente alocado, o disco ele só vai aumentando conforme você for colocando dados na sua VM. Então eu posso colocar aqui 100 GB, por exemplo, que não vai ocupar isso de imediato. Tá? Ele vai começar bem pequenininho, conforme a gente for colocando dados, aí sim ele vai expandindo até um limite de 100 GB. Pode deixar marcado aqui a extensão como VDI e clica em criar. Depois que a gente tiver clicado em criar, a nossa máquina virtual já vai estar aqui preparada. A gente vai fazer mais algumas configurações nela para poder funcionar da maneira que a gente quer. Então a gente vai clicar aqui em configurações. Tem várias abas aqui que a gente pode configurar. A primeira é a geral. Aqui em básico a gente não mexe nada. Em avançado, se a gente estiver trabalhando com hospedeiro, a gente pode colocar bidirecional, mas a gente não vai utilizar isso aqui porque não vai ter modo gráfico, né? Aqui a gente poderia colocar onde seriam armazenados os nossos snapshots. Para quem não sabe o que é snapshot, é uma foto da máquina virtual. Tá? Caso você queira fazer teste, por exemplo, de deletar o banco de dados, alguma coisa assim, depois você pode voltar no tempo para não precisar reinstalar tudo de novo. Então, é bem bacana os snapshots. Aqui uma descrição da máquina virtual, por exemplo, a gente poderia colocar Oracle Database 21C com Oracle Linux 8.7. Um exemplo, né? Poderia colocar outras coisas, se vai ser CDB. Nesse caso aqui vai ser CDB, né? Porque a 21C já é obrigatório, tá? Aqui em criptografia de disco a gente não marca nada. Aqui em sistema, a gente pode subir aqui esses dois, que é o disco e o disco rígido, né? E desmarcar o disquete, que ninguém usa mais disquete. Aqui, pessoal, vocês podem deixar mouse PS2. Eu vou colocar tablet USB porque quando eu estou gravando o vídeo para vocês, vai ter uma incompatibilidade com a máquina virtual se eu não instalar o VGuest. Mas podem deixar marcado mouse PS2 aqui. Tá? Eu vou colocar esse aqui só para eu conseguir clicar na máquina virtual, senão não vou conseguir. Aqui em aceleração a gente não mexe em nada. Aqui em processador, a gente poderia aumentar a quantidade de processadores, né? Até a quantidade que você tem. Eu vou deixar o mesmo, tá? Apesar de eu ter, acho que eu tenho 8 disponíveis aqui, mas eu vou deixar um só. Uma VM de teste, eu não preciso de muitos processadores disponíveis. Aqui na abinha de monitor, a gente pode aumentar aqui a memória de vídeo, né? Se você tiver como aumentar. Basicamente isso, não mexe mais em nada. Aqui em armazenamento, a gente vai colocar o local, né? A gente clica aqui, ó, e pode escolher aqui um disco que você já tem disponível, nesse caso uma ISO. Como eu já fiz o download, ele já está aqui preparado, o Oracle Linux 8. Mas você poderia clicar aqui em escolher uma imagem e escolher o diretório onde você colocou a tua ISO. Feito isso, clicou aqui, ele já vai ficar... Ó, o meu está aqui, ó, tá vendo? A Softs, Oracle Linux, ele já mostra o caminho. E aí a gente tem que deixar assim para quando a gente iniciar a nossa máquina, ele já fazer a leitura do Oracle Linux. Você poderia também criar outro disco, né? Aqui nesse caso a gente tem um disco rígido de 100 GB. Se eu quisesse colocar outros aqui, eu também poderia. Bastaria adicionar aqui também. Nesse caso não precisa, tá? Aqui em áudio a gente não mexe. Aqui em rede, pessoal, existem algumas maneiras da gente fazer a configuração da nossa máquina virtual. Eu gosto de utilizar, porque é mais prático, a placa de rede em modo Bridget. O que é isso? Ele basicamente vai fazer a leitura do mesmo range de IP da minha placa de rede. Então eu utilizo o mesmo IP, é bem mais fácil de configurar, não precisa ter que ficar utilizando placa de rede do próprio VirtualBox. Eu gosto de utilizar assim, tá bom? Então marquem aí em modo Bridget. E o resto a gente não precisa configurar mais nada, tá, pessoal? A gente poderia alterar outras coisas aqui, mas no mais... É isso que a gente precisa para poder começar a fazer a instalação do nosso Oracle Linux 8.7. Feito isso, a gente pode clicar em iniciar. Aqui, ó, a gente já pode selecionar essa primeira opção. Pessoal, a linguagem de instalação durante o processo vai ser sempre em inglês, tá? Eu gosto de utilizar inglês e recomendo também que vocês deixem em inglês.
Então, ó, clica aqui em continuar. Bom, aqui o teclado, né, a gente vai colocar português, né? Para ficar mais fácil, o meu teclado é em português, então eu vou clicar aqui para adicionar. Basta você clicar no mais, escreve português, ele já vai aparecer aqui, ó, Português Brasil. E você pode deletar isso aqui, eu não quero utilizar o teclado em inglês. E a gente pode fazer um teste aqui para ver se está certinho, ó. Né, se a acentuação está tudo correto. Feito isso, clica aqui em Done. A linguagem de suporte vai ficar em inglês mesmo. Aqui a questão da data, né, do time data, a gente vai marcar São Paulo para ficar certinho. Então, ó, você pode ver que ele já ajusta a data assim que a gente marca São Paulo aqui. Você pode clicar aqui ou você pode escrever aqui também. Então você pode ver que ele já ajusta a data. É só clicar em Done aqui. O tipo de instalação, a gente vai fazer uma instalação em modo mínimo, sem interface gráfica. Se você quiser instalar interface gráfica, você pode marcar Serve with GUI. Mas para ficar menos pesada a nossa instalação, a gente pode deixar aqui em Minimal Install. Se você quiser marcar alguma dessas opções adicionais, eu gosto de marcar esse aqui, tá? Que é a compatibilidade legada, tá? É legal às vezes para a gente não ter nenhum tipo de problema. Pelo menos essa aqui eu gosto de marcar. Mas também se você não marcar, beleza. Feito isso, a gente dá um Done aqui. Se você quiser configurar a partição de disco, é só você clicar aqui, ó. Clicou aqui, você pode colocar aqui em Custom e clica em Done. Eu acho que ele vai abrir já uma tela para a gente poder configurar. Ó, já abriu aqui a telinha. Eu gosto de utilizar LVM, tá? Fica mais fácil da gente gerenciar os discos. Então, ó, LVM. Aqui o boot, ele não vai... O boot é a única partição que ele não vai criar em LVM. Quer ver, ó? Mesmo estando marcado ali, ele vai colocar como standard. Ó, tá vendo, ó? Não cria em LVM, mas as demais a gente pode criar. Pessoal, questão de particionamento de disco. Para esse nosso laboratório, eu vou colocar uma coisa bem simples, tá? Na nossa formação completa, a gente explica exatamente como que faz uma boa prática de divisão de disco, por que você cria cada partição, a gente explica em mais detalhes isso. Mas para esse nosso laboratório aqui, para ser mais rápido, tá? É 1 GB no boot, como a gente tem 4 GB de memória, 4 GB de swap e o resto tudo no barra. Clica aqui, ó, no barra, dá um add mount, ele vai colocar todo o nosso resto de disco aí, sem problema nenhum. Clica em Done, aceita aqui para poder fazer, né, as alterações. Maravilha. Aqui no Kadamp, pode deixar desmarcado isso aqui, tá? Não precisa marcar o Kadamp, não. Temos aqui a nossa senha de root. Eu vou colocar Base 2023, vocês podem colocar a que vocês quiserem. Vou clicar em Done aqui. Temos aqui também a questão de configuração, aqui é bacana, tá? Por exemplo, aqui na nossa máquina virtual, ó, a gente vai colocar o hostname do nosso servidor. Eu vou colocar esse aqui, ó, Base Oracle Enterprise Linux 8. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, vai ser o hostname do seu servidor. E clica aqui em aplicar. Beleza, agora aplicou, ó. Base OEL, que é Oracle Enterprise Linux 8.local domain. Aqui na placa de rede, a gente vai clicar em configurar. Vamos vir aqui em IPv4 e aqui, pessoal, vocês vão colocar o mesmo range de IP da sua máquina física. Então é o seguinte, a gente pode abrir, por exemplo, aqui um CMD, tá? E fazer assim, ó, IP config. O range de IP da minha máquina física é esse aqui, ó, 192.168.15 alguma coisa, tá? Nesse caso aqui, 15.21. Então, eu vou colocar algum IP, obviamente que não seja esse final aqui, porque eu já estou utilizando, né? Aqui na minha máquina virtual. Então, vou adicionar 192.168.15, vamos supor, 95. É um exemplo, tá? Ou qualquer outro, pode ser 31, o que você quiser, contanto que não seja um final que já esteja sendo utilizado. Vamos deixar 31 aqui então. A máscara vai ser barra 24, então 255, 255, 2550. E o gate é o mesmo da sua máquina física, então 192.168.15.1. Aqui a gente pode utilizar o DNS do Google, 8.8.8.8.8,8.8.4.4. E aqui o domínio é local domain. Bem, coisa bem simples. Aqui, eu só esqueci de colocar aqui para manual. Pronto. Colocou aqui para manual, ó. Adicionou essas informações, clicou em Save e já pode até habilitar aqui a placa, ó. E ele já vai estar conectado. A sua rede provavelmente já tem acesso à internet. A gente vai ver isso quando a gente iniciar a nossa máquina virtual aí, tá? Vamos clicar aqui em Done. Pessoal, feito isso, né, já está basicamente tudo configurado. A gente poderia criar um usuário aqui agora, não tem necessidade. São basicamente essas informações aqui que eu mostrei para vocês, para a gente poder seguir, né, com a finalização da nossa instalação do Oracle Linux. Então, clicou aqui em Begin Installation e vamos esperar agora fazer a instalação do Oracle Linux. Bom, depois de um tempinho, pessoal, finalizou
a instalação do Oracle Linux 8.7, tá? Após finalizar, a gente precisa dar um reboot na máquina, tá? Então é só clicar aqui, ó, Reboot System. E aí depois que o reboot tiver sido finalizado, pessoal, a gente vai cair então na tela de login aí do Oracle Linux 8.7. A gente poderia fazer o login por aqui, né, com o usuário root e a senha que a gente colocou. Eu coloquei Base 2023 e a gente já conseguiria trabalhar por aqui. Eu vou só fazer um teste rápido aqui e a gente já vai para o MOBA para ficar muito mais fácil da gente executar os comandos, tá? Então vou fazer um ping aqui para ver se a máquina está com acesso à internet. Então google.com.br. Ó, já estamos com acesso à internet e o e-mail IP é ifconfig. Ah, olha só, eu não tenho. Por que o ifconfig não funcionou? Porque eu não tenho a ferramenta instalada, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, em um install net-tools, tá? A gente precisa instalar o net-tools para poder, por exemplo, utilizar a ferramenta, o comando ifconfig. Vai perguntar se eu quero realmente fazer a instalação. Vou colocar yes, que é o Y, novamente. Então, beleza, pessoal. Já finalizou a instalação do net-tools, tá? Agora, se eu tentar dar o ifconfig novamente, eu já consigo, tá? Então, o IP que a gente vai utilizar é 192.168.15.31. Vamos lá para a gente conectar no nosso MOBA. Aqui no nosso MOBA, pessoal, para a gente poder criar uma conexão, a gente vai clicar aqui, ó, no Put Session, New Session. Vamos vir aqui em SSH e vamos colocar o nome do host, que é 192.168.15.31. A gente pode especificar o nome de usuário aqui, por exemplo, root. A gente pode fazer algumas alterações, como por exemplo aqui no nome que a gente vai utilizar para acessar, para a gente saber o que é. Então, Oracle Database 21C. A gente pode, por exemplo, formatar a questão de tamanho de fonte, tipo de fonte, customizar, por exemplo, aqui nesse aqui, ó, customize o tipo de background color, foreground texto, né? Eu vou colocar um verde aqui, ó, vai ficar legal. Vou colocar essa cor aqui, eu gosto de usar verde. Então aí só a gente dá um OK aqui. A gente poderia também aumentar o tamanho da fonte, vamos aumentar um pouquinho para 12, ó, para ficar legal da gente conseguir visualizar. Podemos dar um OK aqui e a gente já vai conectar aqui no Oracle Database 20C. Ele vai perguntar, tem uma questão da primeira conexão, ele dá realmente esse alerta. É só clicar em sim. E aqui ele vai me pedir o password do root, né? Então é Base 2023, tá? Feito isso, pode salvar aqui a conexão. E a gente já está logado no nosso servidor, que a gente vai fazer a instalação do Database 21C. Aí é o seguinte, pessoal, eu deixei os comandos que a gente vai utilizar tanto na nossa documentação, quanto aqui também em forma de script para poder facilitar. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desabilitar o nosso firewall. A gente já fez um ping, já viu que está com internet. Agora a gente vai desabilitar o nosso firewall e também vai configurar o nosso C-Linux para permissive. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui o comando e vamos executar aqui. Primeira coisa então, desabilitar o nosso firewall. systemctl stop firewall D. E vamos também executar o systemctl disable, para quando a gente fizer um reboot, o firewall não voltar. Então, para o firewall, desabilita o firewall, tá? Para mudar o C-Linux, primeiramente você precisa mudar o que está configurado atualmente, que está funcionando atualmente. Então, setEnforce permissive. E agora a gente também precisa mudar o arquivo de configuração. Então, vi etc clinux config. Aqui, ó, a gente vai alterar também. Você está vendo que está como enforce aqui, ó. A gente vai alterar. Clica com a letra I ou com o botão Insert para poder fazer a alteração. E coloca aqui, ó, Permissive. ESC:*x para poder salvar. Como é que a gente faz para verificar? A gente pode rodar esse comando aqui, ó. SE status pipe grep -emode. E a gente vai ver tanto o modo corrente, como eu falei para vocês, ó, que foi essa configuração aqui que a gente alterou, tanto a configuração do config file, que também está como permissive. O file a gente também pode consultar dessa forma aqui, tá, pessoal? systemctl status firewall-d. E a gente vai ver, ó, que ele já está como dead, ó, não está mais como ativo. Para sair, Ctrl+C, Enter, tá? Um outro ponto também muito importante, pessoal, a gente já fez a instalação do NetTools, né? Então era importante para a gente rodar comandos como, por exemplo, o ifconfig, né? A gente pode fazer também a instalação do wget, caso você queira fazer, né, algum download direto aqui para o seu servidor. Como que você faz isso? Em um install wget. Se você quiser instalar qualquer pacote, é em um install
o nome do pacote. Se ele estiver disponível, você vai conseguir fazer a instalação. Mas é o seguinte, pessoal, é muito importante, assim que a gente instala um sistema operacional, manter ele completamente atualizado, tá? É recomendado que o seu sistema operacional esteja atualizado. Para fazer essa atualização, -y update. A gente vai fazer uma atualização completa aí do nosso Oracle Linux. O -y, pessoal, é para ele não precisar ficar perguntando aquela questão que vocês viram, que eu tive que colocar sim, y, depois y, e ficar dando enter para confirmar. Se a gente colocar -y, ele já vai aceitar para tudo e vai fazer uma instalação sem você precisar ficar toda hora colocando y e dando enter. Então, beleza, pessoal. Depois da atualização completa aí do nosso Oracle Linux, já finalizou, tá? A gente precisa configurar o arquivo de hosts, tá? Então, hostname para ver o hostname da máquina, ifconfig para ver o IP. Então, deixa eu até já selecionar esse hostname aqui, que a gente vai precisar utilizar ele. O arquivo de hosts fica, você pode dar um comando vi/etc hosts, tá? E ele fica aqui, ó. A configuração vai ser muito parecida com essa que já está aqui. Você vai colocar o IP, então 192.168.15.31, vai dar um tab, vai colocar o hostname sem o ponto local do MAI, então base OEL8, e agora sim você vai colocar o hostname com ponto local do MAI. Feito isso, dá um ESC2.x para poder salvar. Se quiser conferir, cat/etc hosts, tá? E você vai ver que já está configurado aqui. Uma outra coisa importante, vou dar um clear aqui, tá? Que a gente tem que fazer antes de fazer a instalação do Database 21C, é fazer a instalação do pré-install da Oracle, tá, pessoal? A gente poderia fazer isso de forma manual? Poderia, mas não tem necessidade. Esse cara foi criado justamente para facilitar a nossa vida. Então, roda o pré-install, ele já vai fazer as configurações dos grupos, já vai criar o usuário Oracle, já vai fazer tudo que você precisa, já vai fazer os ajustes de parâmetros de configuração. Não tem por que fazer isso aqui manual, a não ser que você não tenha acesso à internet. Já precisei configurar servidores que não tinha, aí tinha que fazer manual, instalar pacote por pacote, fazer as configurações manual, muito mais trabalhoso, tá? Nesse caso aqui, -y install Oracle Database Pre-install 21C. Ele já vai fazer todas as configurações necessárias para a gente. Já finalizou aqui então o pré-install, a gente pode dar um ID Oracle, olha só, o usuário Oracle ele já está criado e já está nos seus respectivos grupos. Bom, feito isso, a gente pode trocar o password dele, então passwd Oracle, e vamos colocar base 2023 mesmo, tá? Para manter o padrão. Maravilha. Uma outra coisa também que a gente vai fazer, pessoal, é criar o diretório que nós vamos fazer a instalação do Oracle 21C, então eu vou colocar em u01 app Oracle Product 21C DB Home _ 1, tá? Vou fazer um session aqui para poder mudar o dono, né? Tanto o dono quanto o grupo, então Oracle OnInstall no U01, e vou trocar também a permissão dele. Esse 775 aqui, a gente mostra explicando certinho o que é cada número desse na nossa formação, mas basicamente eu estou alterando as permissões desse diretório. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer, pessoal, é configurar o Bash Profile do usuário, tá? Então, ó, vi homeoracle.bash profile, tá? Não é obrigatório. Eu gosto de fazer, já facilita, mas se você não quiser fazer também, você pode usar o OraEnv, né, para poder trocar aí, enfim. Eu gosto de deixar já, porque assim que eu já entro com o Oracle, ele já vem as variáveis de ambiente configuradas, tá? Não precisa copiar, escrever isso aqui, tem lá na nossa documentação. Mas são várias variáveis aqui, vocês podem ver, ó, tem o hostname, tá certinho, o unkname, o seed que vai ser utilizado nesse caso aqui, como vai ser multitenant, eu coloquei CDB, pode escolher o nome que você quiser. Tem o Oracle Base, tem o Oracle Home, enfim, todas as variáveis necessárias aqui de configuração. Vou dar um ESC 2.x para poder salvar. Já estamos com praticamente todas as nossas configurações prontas para a gente poder partir para a instalação do nosso Oracle Database 21C. Antes disso, pessoal, eu vou dar um reboot, tá? A gente atualizou o sistema operacional, instalamos pré-install, fizemos várias configurações. Eu gosto de dar um reboot. É aquele velho ditado, né? Às vezes o negócio não dá certo porque a gente não deu um reboot. Um simples reboot iria resolver. Então, dá um reboot antes de fazer essa instalação para evitar qualquer outro tipo de problema. O reboot deve ser bem rápido. Se eu der um R aqui, ó, vamos ver se já voltou. Ó, já voltou a conexão. Eu só vou fazer uma coisa aqui, tá, pessoal? Por conta do X, eu não vou logar com root. Eu vou fechar aqui, ó. Vou fazer uma pequena alteração, ó. Façam também aí. Para quando a gente iniciar, por exemplo, o netk,
o DBCA, ele já abria a interface gráfica. Então, editem a conexão e coloquem aqui para logar com o Oracle. Só isso. Clicou OK, podemos logar de novo. E aí coloca a senha. Base 2023, dá um yes aqui, perfeito. Bom, antes da gente começar a nossa instalação, eu estou aqui com o meu WinSCP aberto, a gente vai utilizar essa ferramenta para poder fazer a transferência do arquivo, o instalador do Oracle Database 21C. Ainda não está no nosso servidor, então a gente precisa fazer essa transferência. Depois que vocês já tiverem instalado ele, clica aqui em novo site, coloca o IP do nosso servidor 192.168.15.31. A porta é a 22 mesmo, pode logar com o usuário Oracle. Clica aqui em salvar, eu gosto de fazer isso, já deixo aqui para saber qual é o servidor que eu estou acessando e gosto de salvar a senha também. Não recomendado, isso aqui é pessoal meu, então não tem problema. E aí agora é só logar aqui, ó. Mesma coisa sempre, pode clicar aqui em atualizar, ele sempre pergunta na primeira vez. E a gente vai colocar, ó, eu tenho várias pastinhas aqui, a que eu quero é Database Version, e olha só, 21C para Linux, tá? É porque a gente tem aqui também para Express, tá? Eu quero essa daqui que foi a que a gente fez o download, o .zip que eu mostrei para vocês, tá? Então, ó, a gente vai colocar nesse local aqui, ó, U01 app Oracle Product 21C DB Home. A gente tem que colocar aqui dentro, tá? Tem que colocar aqui dentro. Nas versões antigas, a gente poderia colocar num diretório default aí, mas a partir da 19, se eu não me engano, já tem que, acho que é 18, a partir da 18 já tem que colocar no diretório correto que vai ocorrer a instalação. Então, passa para cá, vamos esperar copiar o arquivo e depois a gente volta para o nosso MOBA para poder descompactar e seguir com a nossa instalação. Então já finalizou aqui a cópia. Voltando aqui para o nosso MOBA, a gente vai lá para a pasta então, onde a gente colocou o zip do Oracle Database. Então, cd /u01 app Oracle Product 21C DB Home, tá? E olha só, já está aqui dentro. Para a gente descompactar, um zip "-q" para ficar silencioso, não ficar aparecendo tudo que está descompactando, e o nome do arquivo, tá? Assim que ele acabar de descompactar, a gente parte para a instalação. Depois que terminar de descompactar, pessoal, aqui já acabou. A primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, agora já tem muita coisa aqui dentro, tá? Tudo que foi descompactado, a gente pode excluir esse arquivo aqui para não ficar ocupando espaço. Então, rm-rf é o nome do arquivo. E aí é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o binário do Oracle. Depois a gente vai fazer a instalação do listener, do ouvinte e por último a criação do banco. Então a gente vai rodar, ó, esse carinha aqui, ó, o run installer. Para rodar ele, /run installer. E aí agora, por conta da gente estar utilizando o MOBA, a gente vai conseguir ter uma tela gráfica por conta do X do MOBA. Então, olha só, ele já abriu a telinha aqui. Se vocês não tivessem o X, ou tivessem utilizando o PUT, por exemplo, e não tivesse Xming, que é também um software que simula uma interface, aí teria que fazer a criação tudo em modo texto. Dá para fazer também, a gente ensina na nossa formação. Para facilitar aqui para a nossa aula de hoje, né, e para facilitar para vocês também, porque o modo texto é um pouquinho mais complicado, é melhor vocês fazerem dessa forma aqui. A gente tem duas opções, já criar e configurar o banco, não é o que eu quero só fazer a instalação do software. Então, marca essa segunda opção e clique em Next. Se fosse uma instalação de hack, a gente poderia marcar essa segunda opção. Nesse caso aqui não, eu quero uma single instance mesmo. Então, deixa marcada a primeira, clica aqui em Next. Aqui é a questão da edição. Como a gente quer, né, instalar e ter os maiores benefícios aí do Oracle Database, eu vou deixar marcado o Enterprise. Obviamente que isso vai depender muito, né, do que você tem de licença aí, né? Mas a Enterprise é muito mais completa. Então, como é um laboratório, deixa marcado Enterprise. Aqui é onde vai ser, está configurado o diretório do Oracle Base. E como vocês podem ver, ó, o Software Location já está naquele local que a gente descompactou, né, o nosso arquivo de banco de dados. Então, se você tivesse colocado em outro local, por exemplo, ele já setaria isso daqui. Por isso que é importante já colocar o arquivo e descompactar no local final que ele vai ser instalado. Então, o Oracle Base e o Oracle Home já estão certos, só clicar em Next. O Inventory também já está certo, e aqui o Oracle Inventory Group deixa on install mesmo, tá? Pode clicar em Next. Os respectivos grupos já estão configurados com o pedestal, já está tudo certinho. Grupo DBA, OP, de backup, de DataGuard, de hack, de tudo. Já está tudo certinho, não precisa mexer em nada aqui. Só clicar em Next. E aqui a gente pode colocar
para fazer a execução dos scripts de root manualmente. Se você tiver a senha, base 2023, você pode escrever, senão ele vai abrir uma telinha, você loga com root aqui numa outra aba aqui do MOBA e também executa os scripts sem problema. Nesse caso aqui eu já vou deixar para executar automático, para facilitar a gente. Ele vai dar ainda um sumário aqui de tudo que a gente configurou, né? E agora sim a gente clica em install e aí ele vai começar a instalação do binário. A gente pode acompanhar, se vocês repararem, ó, ele abre um arquivo de log aqui. Ó. Se vocês fizessem um tail nesse arquivo, vocês conseguiriam ver tudo o que está acontecendo na instalação do software, tá? E aqui também, se você clicar em Details, ó, ele vai abrir uma caixinha, ó, tá vendo? E vai mostrar tudo o que ele está fazendo. Ó. Criou link simbólico, enfim, várias coisas aqui que faz durante, que não é muito relevante não, tá? É só para uma questão de detalhe mesmo. Vou fechar aqui e assim que ele terminar de instalar o binário, a gente parte para a instalação do listening. Olha aqui, pessoal. Ele perguntou ó, se eu realmente quero fazer a execução dos scripts de root, tá? Você quer continuar? Quero continuar, só clicar em Yes, tá? Ó, clicou em Yes, ele já fez a finalização, já terminou a instalação do binário. Podemos clicar em Close aqui. E agora, para a gente fazer a instalação do listening, a gente vai digitar o comando netk. Ele já vai chamar a interface do Oracle Net Services para a gente poder fazer a criação do listening. Nessa tela aqui, pessoal, é muito simples. Marcou Listening Configuration, clicou em Next. Add, porque não tem nenhum listening ainda. Aqui você poderia mudar o nome do listening, não vejo por que fazer papagaiada aqui, deixa do jeito que está, deixa listening aqui. TCP, se você quiser mudar a porta, você pode também. Se já estiver sendo utilizada a porta 1521, ou quiser colocar uma outra porta, você pode marcar aqui, né, escolher. Eu vou deixar padrão, é que eu geralmente utilizo, né? Então deixa 1521, clicou em Next aqui. Vai configurar outro listening? Não vou configurar outro listening. Beleza, a configuração está completa. Clicou em Next novamente. Uma coisa também que eu gosto de configurar, o Name Method Configuration. Isso aqui é o SQL Net Hora. Vamos colocar aqui Local Name e o Easy Connect, que é basicamente o TNS Name e a conexão direta. Tá? Então, essas configurações a gente vai conseguir enxergar no sqlnet.hora. Feito isso, clicou em Next, Next, Finish. Prontinho. Já está configurado tanto o listening quanto o sqlnet.hora. Para a gente visualizar se o listening já está ativo, a gente pode rodar o comando lsnrctl status. Olha só, ele já está ativo, ainda não tem nenhum banco aqui. Quando a gente tiver o banco de dados criado, vocês vão ver que vai estar aqui ativo, CDB ou PDB, vai estar aqui, né, as configurações do listening, mas ele já está funcional, já está ativo. Para a gente começar então a criação do banco de dados, a gente vai criar pelo DBCA. Então é só digitar DBCA, ele já vai abrir a tela de criação do banco de dados. Maravilha, pessoal. Como que a gente vai fazer então a criação aqui do Oracle, do nosso banco de dados 21C? A gente vai deixar marcado aqui Create Database. Vamos clicar em Next aqui. Vamos marcar aqui, ó, Advanced Configuration para poder explicar melhor para vocês. E porque também aqui é melhor de configurar. Bom, aqui ó, se você estivesse utilizando o hack, né, a gente está single instance, ó, então deixa marcado isso daqui. E aqui na questão do template vamos utilizar o General Purpose mesmo, tá? Deixa marcado isso daí. Já inclui data files, ele mostra algumas outras informações. Clicou em Next. Aqui é o seed e o global name, tá? Pode deixar CDB. Não precisa, se você quiser colocar outro nome, pode também, mas, né, deixa assim, é mais fácil. A gente já sabe que é um CDB. Aqui, olha que interessante, pessoal. Nas versões até a 19, a gente podia desmarcar essa opção aqui, ó. Eu não quero utilizar multitenant. Agora não dá mais, tá? Já é obrigatório, já vem marcado por default, você não consegue mais desmarcar, tem que usar a arquitetura multitenant. Então, é sempre bom se manter atualizada. Na nossa formação, a gente tem um módulo só falando sobre multitenant. Aqui a questão da undo local para os PDBs, também explicamos na nossa formação o que isso quer dizer, mas deixa marcado, é bom deixar marcado, ter um local undo para cada PDB. E aqui é o nome do nosso PDB, né? Aqui a quantidade também, a gente poderia colocar mais de um, tem que se atentar, né, a quantidade de PDBs que você pode criar dependendo da sua edição. E aqui o nome que você vai usar para o PDB. Né? Eu gosto de colocar MyPDB, mas você pode colocar o nome que você quiser. Pode ser PDB, MyPDB, pode ser o nome do próprio banco de dados, né? Enfim, eu vou deixar assim, só para fins de estudo mesmo, MyPDB1. Tá? Clica aqui em Next. A gente vai escolher essa opção aqui, e aqui é o seguinte, se você estiver utilizando um file system, né, que são os discos locais, você marca aqui. Se você estiver utilizando,
né, um storage tipo ASM, poderia marcar isso daqui, tá? Então aqui é File System mesmo. A questão dos data files, deixa no padrão, ele já vai vir aqui Oracle Base, Data, deixa assim. Você poderia, é uma boa prática você colocar isso em outro lugar, mas aqui é fins de estudos, deixa aqui mesmo, tá? A gente pode marcar o OMF, que vai fazer o gerenciamento dos nomes dos data files, já vem tudo automático, né? Você não vai precisar ficar escrevendo data file XPTO, ele já vai colocar lá o próprio código dele para os data files, né? Entre outras aí, Redulog, né? Já vai vir tudo configurado pela própria Oracle. Aqui você poderia multiplexar tanto os Redulogs quanto o Control Files. É interessante também, é uma boa prática você fazer a multiplexação disso, mas não precisa fazer isso agora. Aqui a gente teria algumas variáveis também de informação. Tudo bem, já está tudo certo. Basta clicar em Next aqui. Não quero habilitar a Fast Recoviária nesse momento. A gente explica também na nossa formação o que é a Fast Recoviária. Provavelmente a gente vai ter uma aula também no nosso canal falando sobre ela. Não quero armazenar, não quero habilitar também os Archive Logs, tá? Nesse momento. É importante ter também, mas não precisa agora. Pode clicar em Next. Você pode ver que o nosso listening já está ativo, já está marcado, então é só clicar em Next aqui. Não quero utilizar nem Database Vault, nem Label Security, não tem necessidade, pode clicar em Next, não marca nada. Aqui é importante, tá, pessoal? Aqui é o tipo de utilização de memória que você vai utilizar. É recomendado que você utilize o ASMM, principalmente pelo uso de Hug Pages. Não vou entrar em detalhes agora. Nós temos 4 GB de memória e uma coisa bem legal que aconteceu no 21C que não acontecia antes é o seguinte, ó. Eu vou configurar aqui, por exemplo, 2 GB na minha FGA e 1 GB na minha PGA. Olha o que ele vai falar. Provavelmente vai dar uma combo de alerta aqui dizendo que a minha PGA está quase atingindo, a minha memória total está quase atingindo o limite que eu tenho. Vamos ver se realmente vai dar isso, daqui a pouquinho. Vamos configurar aqui, ó. Os processos já estão em 300. O caractere set é recomendado que você utilize o Unicode, mas, eventualmente, dependendo do seu banco de dados, sua aplicação, você pode vir a ter que mudar isso daqui. Geralmente eu deixo configurado dessa forma aqui. O Connection Mode, na maioria dos casos, é em modo dedicado. A gente não utiliza muito o modo shared, não. E uma coisa também que aconteceu, que não tinha antes, é que não tem mais aqui a questão do sample esquema, né? A gente podia criar um esquema de teste aqui, não tem mais. Por exemplo, o esquema HR, né, para poder fazer teste, tem lá na documentação como que você faz para poder criar isso daí. Bom, feito isso, vou clicar aqui em Next. Olha só, ele já me deu uma tela de alerta, tá vendo? Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que, ó, se eu clicar em detalhes, ó, ele vai me falar: a soma da minha FGA mais 2 vezes a minha PGA excede 90% da minha memória total. Isso não acontecia no Oracle 19. Não acontecia. Isso é novo no Oracle 21C. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que diminuir um pouquinho a minha FGA e PGA para não ultrapassar 90% da minha memória. Então, eu vou colocar aqui 1536, que vai ser 1,5 GB, e aqui 512, né, que é 500 megas aí para FGA, vai dar um total de 2 GB. Só para a gente conseguir passar dessa parte. Bem legal esse alerta aí, novidade no 21C. Vou dar um Next aqui agora. Você pode ver que ele não deu mais o alerta. Não vou configurar o Database Express, não tem necessidade. Aqui é uma senha. Você poderia definir uma senha para cada usuário, System e o PDB admin. Eu vou colocar uma senha para tudo, tá? Não é recomendado, mas vai assim mesmo, tá? Então eu vou clicar aqui em Next. Vai perguntar, quer continuar? Quero. Quero botar tudo igual. E a gente já está chegando aqui ao final. Deixa marcado aqui a criação de database. Você poderia criar um template, gerar os scripts. Não tem necessidade. Aqui, você poderia alterar algum parâmetro se você quisesse. Poderia fazer uma alteração por aqui. Não tem necessidade nesse momento. E aqui também algumas customizações de control file. Se você quisesse mexer em alguma coisa, data file, Redulog, tá? Enfim, não tem necessidade de mexer nisso agora também. Clicou em Next. Ele vai dar um sumário de tudo que foi configurado para a instalação do seu banco de dados 21C. Tá tudo certinho, clicou em Finish, pessoal. Feito isso, ele vai começar então a criação do nosso banco de dados Oracle 21C. Se você quisesse monitorar a instalação, pessoal, por exemplo, ó, ele dá aqui ó, o DBCA log, né, e também dá aqui a questão do alert log, tá? Que está sendo utilizado. Então a gente poderia
fazer um tail aqui no alert log e ver tudo que está acontecendo também durante a criação do nosso banco de dados. Seria legal também. Eu não vou fazer agora, mas daria para fazer. Então, olha só, pessoal, depois de um tempinho, finalizou a nossa criação do banco de dados Oracle 21C. Ele dá aqui algumas informações que a gente configurou, né, que é o nosso global, name, o nosso seed, onde que está o nosso SP file. A gente pode fechar isso daqui, tá? E para a gente poder fazer um teste, né, primeiro vamos ver, ó, ps AUX pipe grep pmon, tá? Olha, a gente já tem, ó, o pmon, tá, do nosso Oracle Database, que é o processo que vai ficar monitorando o nosso banco, né? Já está ativo aqui. Se a gente verificar o nosso listener, né? Ó, lsnrctl status. Ó, agora, como eu falei para vocês, ele já tem, ó, o nosso CDB aqui ativo no listener. Para a gente conectar na nossa base, SQL Plus /iSysDBA. E ó, a gente já consegue então conexão no nosso banco de dados 21C. Show com name. A gente já está no nosso CDB root. Para poder passar, por exemplo, para o PDB, vamos ver se o PDB já está aberto. Show PDBs, ó, já está aberto. É bom a gente já dar um alter pluggable database mypdb1 save state para poder, opa, escrevi errado. Alter pluggable database my pdb1 save state. Agora foi, tá? Isso aqui serve para a gente poder salvar o status do nosso PDB. Senão, sempre que eu der um shutdown aqui, ele vai voltar como mount, tá? Eu quero que ele fique read-write. Assim que eu ligar o meu banco, eu já quero que ele fique read-write. Então, já é interessante também salvar o status. E para eu entrar no meu PDB para começar a trabalhar, alter session set container igual a mypdb1. Pronto, troquei, show com name. Já estou então no meu PDB1. Tá bom, pessoal? Então, foi isso para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham conseguido executar cada passo junto comigo até a finalização da instalação do banco de dados Oracle 21C. Não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, link na descrição, e também não deixem de conhecer a nossa formação DBA Oracle Pro se você quiser realmente dominar banco de dados Oracle nesse ano de 2023. Um grande abraço e vejo vocês nas próximas aulas.